Você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Cascavel, no estado do Paraná, para acompanhar como é que foram os trabalhos de colheita da safra de soja 21-22 e como é que foi também as atividades de plantio da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Modesto Félix Daga, ele que é diretor do Sindicato Rural de Cascavel, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Modesto, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. O prazer é todo meu de fazer parte desse programa que é tão ouvido e tão respeitado em todo o Paraná e em toda a região do Oeste. Modesto, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas foi lá no final de janeiro e aí você já destacava uma expectativa bastante grande de perdas e de queda de produtividade para essa safra de soja. Agora, com a colheita já praticamente encerrada, como é que ficaram os resultados por aí? Essa confirmação de perdas realmente aconteceu, né? Guilherme, com certeza a situação foi um pouco mais grave do que aquilo que nós declaramos em janeiro. Nós achávamos que ia perder alguma coisa próxima a 70%, mas infelizmente a perda foi um pouco maior, a qualidade do grão não foi boa, o rendimento que a gente esperava que desse uma recuperação com as chuvas que aconteceram na segunda quinzena de fevereiro também não trouxeram alento, a não ser naquelas propriedades que foram cultivadas um pouco mais tarde, no período de novembro, fim de outubro, novembro, até por meados de novembro. Essas lavouras tiveram uma reação um pouco melhor, mas eu poderia dizer assim que foi confirmado aquelas perspectivas que nós tínhamos feito de uma perda muito significativa na soja da nossa região. É uma coisa lastimável. E aí, Modesto, a gente consegue apontar algum número de produtividade média ou de quanto foi produzido para a gente ter uma ideia melhor do tamanho dessa situação? Eu poderia dizer para você o seguinte, Guilherme, que nós tínhamos uma perspectiva de produtividade média de ao redor de 70 sacas por hectare. Se você quiser isso em 4.200 quilos de soja por hectare. E a média que nós tivemos na região não passa de 1.250 quilos por hectare. E isso soja já colhido, entregue e perdas efetivamente realizadas com muito acionamento de seguro. Quem tinha seguro e quem não tinha seguro, quem sabe, eu não sei o que vai acontecer, Guilherme. E aí, Modesto, dentro dessa situação, aqueles contratos que já estavam fechados, o produtor que já tinha feito vendas, teve que arrumar algum jeito de renegociar essas situações, né? Essa parte está bastante pendente ainda. Algumas empresas entenderam que realmente a frustração não foi pontual, foi generalizada e cancelaram os contratos. Algumas empresas não aceitam isso, tem uma multa que vai ter que pagar, provavelmente, naquela parte não cumprida, ou então talvez uma renegociação para entrega para a próxima safra com os valores já fixados. Mas, na verdade, são muito poucas as empresas até agora que já bateram o martelo com o produtor que tinha contrato e que não conseguiu cumprir. É uma situação que ainda podemos discutir no futuro, mas vai ter que ser pontual, caso a caso, e a grande maioria realmente não conseguiu cumprir os contratos, Guilherme. E aí, Modesto, mudando agora o nosso assunto para a segunda safra de milho, como é que foram as condições de plantio? Deu tempo de fazer essa semeadura do milho dentro da janela ideal por aí? Sim, Guilherme, o que aconteceu? Essa soja, como ela perdeu pela seca, ela encurtou o ciclo dela. O ciclo dela foi encurtado em média de 15 a 20 dias. Então, nós tivemos colheita de soja que tinha um ciclo natural de 140, 145 dias, colhido com 115, 120 dias. E isso antecipou a colheita e também permitiu que o produtor fizesse o cultivo do milho segunda safra dentro do melhor período do zoneamento agrícola. Então, eu diria para você que até 28 de fevereiro, se não 100% do milho que estava programado para plantar, mas 98%, 99% estava cultivado. E as condições climáticas, Guilherme, que aconteceram na segunda quinzena, praticamente o mês de fevereiro e agora no mês de março, estão muito favoráveis para o desenvolvimento da cultura do milho.
tirando as pragas, principalmente a cigarrinha e os percevejos, que tiveram um ataque muito intenso na fase inicial, e isso foi controlado, foi combatido, as lavouras, de um modo geral, estão com alto potencial de produção, e se isso continuar, nós vamos ter uma compensação daquilo que nós perdemos no verão, agora no inverno. E aí, né, Modesto, essa segunda safra ganha ainda mais importância depois dessas perdas, né? Não só pela própria segunda safra, mas para ajudar a recuperar essa situação que ficou para trás, como você acabou de comentar, né? A tecnologia que foi adotada nessa segunda safra foi acima da média, né, Guilherme? O pessoal realmente investiu muito. Além disso, nós temos um residual de insumos, principalmente fósforo, potássio, no solo, que nós usamos na safra de soja, que não foi retirado do solo porque não teve produção de grão. Isso provavelmente vai beneficiar o potencial de produção do milho safrinha, segunda safra, se as condições de chuva, de umidade, né, continuarem no esquema que está hoje. E quando é que devem começar as colheitas desse milho aí no município? Nós tivemos plantio de milho no dia 4 de janeiro, para você ter uma ideia, isso não era normal, porque nós tivemos colheita no dia 4 de janeiro. Esse milho vai ser colhido na última dezena de maio, início de junho. E aí os milhos normais vão ser colhidos entre fim de junho e julho. E, Modesto, para a gente olhar um pouquinho para o mercado do milho, como é que estão as condições de vendas e de preços? É um patamar de preço suficiente para ajudar nesse reequilíbrio de contas? Sim. No preço que nós temos hoje, se nós tivermos a produtividade que nós estamos esperando no milho, acima de 7 mil quilos até 8 mil quilos por hectare, essa produtividade permite que nós cobramos os custos e que ainda teremos um resultado positivo. E essa é a nossa expectativa. Então, se a condição de preço não se alterar por alguma situação grave, que eu acredito que não vai se alterar, até porque a questão de oferta está muito escassa no mundo inteiro, e nós vamos ter, eu acho que, uma situação bastante crítica, talvez no início de colheita, mas isso não vai atender às necessidades. O importante é que o mundo vai precisar de muito milho e que se nós tivermos uma safra boa, nós vamos ter um preço bom e vamos conseguir cobrir os nossos custos. Modesto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário para as lavouras aí do município. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu queria agradecer a oportunidade e me colocar à disposição toda vez que vocês precisarem. É sempre um prazer e uma honra poder falar com vocês. Muito obrigado. Modesto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras de milho e a gente espera que mantendo essas boas notícias, essas boas perspectivas para os produtores aí de Cascavel. Um abraço, até a próxima. Outro. O Modesto Félix Daga, ele que é diretor do Sindicato Rural de Cascavel, no Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades nas lavouras lá do município. Modesto apontando a colheita da soja praticamente encerrada no município e aí a confirmação daquelas perdas muito grandes na produção, na produtividade esperada. O Modesto até destacando que eram esperadas perdas de 70% quando esses trabalhos de colheita começaram, mas a situação foi ainda pior, essa perda foi ainda maior com o decorrer das atividades de colheita lá na região de Cascavel, no estado do Paraná. O Modesto também destacando que até mesmo essa má situação da soja ajudou de alguma forma na antecipação do ciclo do milho. Algumas lavouras de soja encurtaram seu ciclo, permitiu o plantio do milho já a partir de 4 de janeiro em algumas localidades lá da região, o que foi bastante benéfico para a janela de plantio da segunda safra de milho. Toda ela foi semeada dentro do melhor período e agora a expectativa é de alto potencial produtivo. Modesto destacando as condições climáticas positivas para o desenvolvimento dessas lavouras lá na região de Cascavel, o milho se desenvolvendo bem, o produtor realizou bastantes investimentos apostando nessa segunda safra, já realizou seus controles de cigarrinhas e percevejos que apareceram com bastante pressão no começo do ciclo e agora deve seguir acompanhando as previsões, as condições climáticas, esperando boas condições até a hora da colheita. As primeiras colheitas já vão começar já na virada de maio para junho, as demais se estendendo ali entre junho e julho,
para a colheita para confirmar essa boa perspectiva de produtividade para o milho. O Modesto também apontando que o mercado de venda para o milho é bastante positivo, os preços estão altos, então juntando essas expectativas de alta produtividade e bons preços, a esperança do produtor lá de Cascavel é de conseguir lucratividade nessa safrinha de milho, até para ajudar a reequilibrar as contas que ficaram para trás com as perdas grandes na safra de soja 21-22. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.